Paz, pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 17 de julho. Espero que vocês estejam bem. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está lá no livro de Romanos, no capítulo 1. O versículo é o 16, que fala assim: Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Aqui Paulo está escrevendo essa carta para o povo de Roma, né? E lá, ser cristão era um motivo de zombaria, um motivo, assim, de perseguição, né? O negócio era feio, não é igual nos tempos de hoje, né? Que a gente consegue falar abertamente que somos cristãos. E aqui ele fala, né? Que ele não se envergonha do evangelho. E na fala dele aqui nesse versículo, ele expressa que porque o evangelho, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, aqui nesse versículo, ele já fala e expõe, né, que esse é o poder para a salvação, a palavra de Deus. Né? A nossa salvação, ela está em Jesus. E mesmo diante de toda essa circunstância que ele se encontrava ali, e aquele povo, né, naquela época, mesmo assim, ele expôs ali, falou a verdade, né? Ele falava e ministrava, né? E a gente já falou sobre isso, né? O tanto que ele sofreu, né? Ele apanhava, foi preso, enfim, era atacado por conta da ministração da palavra de Deus, né? Não só ele, como os outros também, né? Que pregavam, né? A palavra de Jesus, que pregavam Jesus, né? Para o povo ali naquele tempo. E naquele tempo as coisas eram difíceis e ainda assim ele ministrava, ele pregava e falava sobre Jesus e a salvação. E hoje, glória a Deus, né, que a gente consegue falar com as redes sociais. Isso também, né, tem ajudado. Lógico que a gente vê muitas coisas ruins nas redes sociais, mas também a gente vê muitas pessoas ali ministrando a palavra, as pessoas falando sobre a palavra de Deus. Hoje a gente tem acesso, né, a muitos conteúdos, bons conteúdos, temos acesso a conteúdos ruins, temos, mas também temos acesso a bons conteúdos e a gente vê como que a igreja cristã vem crescendo, né? E hoje a gente tem essa liberdade para poder falar de Deus, para poder pregar a palavra, pelo menos aqui no Brasil, a gente ainda não é preso, né, por falar a palavra de Deus. As igrejas estão abertas, estão funcionando, as pessoas têm essa liberdade. Mas ainda assim, né, mesmo diante disso, a gente tem algumas dificuldades que na verdade não estão no ambiente em si, né, mas em nós mesmos. Igual uma vez eu falei aqui para vocês, né, um irmão que me abordou na cozinha e eu conversando com ele, desabafando, e aí ele pegou e falou assim que as dificuldades somos nós que a maioria das dificuldades somos nós mesmos que criamos, né? Às vezes não é nem a circunstância, o ambiente, a situação em si, mas vem de nós, né? Que nem aqui Paulo fala sobre ele não se envergonhar, né, do evangelho. Ele dá um incentivo para que a gente não tenha vergonha de falar da palavra de Deus, porque ela é o poder para a salvação, como diz aqui. E a gente tem que ter essa coragem, sabe? De falar a verdade para as pessoas, de testemunhar, de quando uma pessoa vir se abrir com a gente poder usar da oportunidade, não ter vergonha e falar de Jesus, né? De ministrar a palavra. Então a gente não pode deixar que o medo, que a vergonha, né, atrapalhem que a gente possa estar falando de Jesus sempre para as pessoas, seja pessoalmente, seja nas redes sociais, seja como for, né, com estranhos, com amigos, com familiares, que a gente possa sempre estar defendendo, né, o evangelho e sempre buscando as oportunidades para falar de Jesus. E aí, assim, o que eu pergunto aqui para vocês e que eu também me fiz essa pergunta. Será que a gente tem vivido a nossa fé com ousadia mesmo? Sem medo, sem vergonha,
né, de falar de Jesus, sem vergonha de falar do Evangelho? Será que a gente tem feito isso? Né, é uma pergunta para a gente estar refletindo. E aí, assim, uma mensagem que eu deixo, né, que depois de ler esse versículo, eu parei para refletir, é que não somos nós que convencemos, né? É o Espírito Santo de Deus. Então, a gente é usado como instrumento. Então, a gente não precisa ficar com aquele pensamento assim, com aquela preocupação assim, ai meu Deus do céu, será que, e agora? Será que a pessoa entendeu? Será que eu fiz certo? Será que, sabe? É o Espírito Santo que vai convencer, né? A gente faz a nossa parte, nós somos instrumentos de Deus, então a gente leva a palavra. O Espírito Santo convence, né? E a pessoa também tem que tomar a decisão de querer buscar a presença de Deus. Amém? Pai, louvado seja o Senhor. Obrigada, Altíssimo, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais uma quinta-feira. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, em cada detalhe das nossas vidas, cada momento. Sabemos que o Senhor está conosco. Pedimos a Deus que o Senhor venha, Pai, nos encorajar. Assim como Paulo era corajoso diante de todas as dificuldades, ele levava a tua mensagem. Assim nós também queremos fazer, ó Pai, porque hoje nós temos liberdade para ministrar a tua palavra. Então peço a Deus que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos dê as palavras necessárias, que o Senhor também, Pai, nos traga as pessoas que precisam ouvir tua mensagem. Prepara, Senhor, esses corações, né, para ouvir, Senhor, a mensagem do Senhor que nós temos para levar essas pessoas. Pedimos a Deus que o Senhor continue usando nossas vidas, somos instrumentos do Senhor e cremos que teu Espírito Santo estará ali, né, convencendo essas pessoas e trazendo a elas o entendimento. Que possamos, ó Deus, nessa semeadura que estamos fazendo, colher muitos frutos para o Senhor e estar sempre, Senhor, contribuindo para o teu reino. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa motivação, que muitas pessoas possam ser salvas em nome de Jesus. Peço a Deus, concede aos meus irmãos uma semana abençoada, que o Senhor os guarde e os proteja e que o Senhor os livre também de todo mal. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles. Em nome de Jesus, desde já te agradeço, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por cada vida, por cada irmão que tem, né, se disposto a estar servindo o Senhor e participando, Senhor, das evangelizações, tanto na intercessão quanto presencialmente. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Eu peço que o Senhor os abençoe grandemente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau.